Graça e paz, irmãos. Que Deus possa estar abençoando todos vocês esta noite, amém? E eu quero falar para vocês esta noite de um Deus que tudo pode. Quero falar de um Deus que pode mudar situações. Se vocês estão aqui hoje, e os irmãos que estão assistindo na internet, quero falar para vocês, se vocês estão aqui hoje, Deus pode mudar a história da sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mudou o decreto de um rei. E essa história nós vamos ler lá em Daniel, capítulo 3. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Conforme eu vou lendo, eu vou dando umas paradinhas, tá? Para não ficar muito... Porque o capítulo vai até o versículo 30. Amém? Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos dá de pregar a palavra dEle. Amém? Não fiquem dispersos. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos ler todos juntos. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo achou? Daniel capítulo 3? Então vamos ler. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Um ponto aqui. Todos ficaram diante dessa imagem. Todos ficaram diante dessa imagem. Prefeitos, magistrados, príncipes, todos eles ficaram diante dessa imagem. E eu fiquei pensando aqui comigo, será que eles ficaram muito tempo diante dessa imagem? A Bíblia não diz, mas até tocarem a banda, até tocarem as músicas, até tocarem tudo, porque nós vamos ler aqui. Será que eles ficaram muito tempo ali olhando para aquela imagem? Vamos ver. Então, o arauto proclamou, o versículo 4. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, o pífaro, a citara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Todos os homens, todos aqueles que foram convidados, se prostraram diante da estátua. Só três que não se prostraram diante dessa estátua. Eles ficaram ali, ó, parado, todo mundo prostrado ali, ó. 3 homens que mudou a história. Eles ficaram assim, ó. O que eles deveriam estar fazendo, meus irmãos? Com certeza, eu creio aqui comigo, que esses homens, esses 3 rapazes, estavam orando a Deus. Senhor, salva esse povo. Senhor, tira eles dessa dúvida. Senhor, tira eles dessa enganação. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 somente ali, parados, e aquele mundaréu de gente prostrada diante daquela estátua. Eu imagino quantas horas que esse povo não esperou para tocar essa banda, para eles se prostrarem diante daquela estátua. Mas os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam lá, de pé, em espírito, orando para Deus. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, tira eles dessa enganação. Senhor, salva esse povo, Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram diante daquela imagem. Vamos continuar lendo. 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Parar um pouquinho aqui. Meus irmãos, até naquele tempo tinha gente fofoqueira, né? Tinha gente que gostava de ver o mal dos outros. Tinha gente que queria puxar o tapete dos outros. Tinha gente que não queria ver ninguém bem. Não é diferente nessa época. Não é diferente nesta geração. Quantas pessoas querendo puxar o tapete dos meus irmãos? Quantas pessoas no seu serviço, na sua escola, querendo o seu mal, mas não se prostrem, amados, diante desse povo fofoqueiro, desse povo mexeriqueiro, desse povo que quer ver mal dos outros, desse povo que não vê nada que presta para eles. Porque esses astrólogos aqui, com toda a imponência falando para o rei, eles não se prostraram diante do seu rei, da sua imagem. Eles não se prostraram, eles fazem pouco dos seus deuses. Gente, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos, nossa fé estar firmada somente em Deus. Porque muitas pessoas querendo ver o seu mal vai existir. Porque você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Você tem que fazer a diferença onde você estiver. Vai ter sim pessoas que querem ver o seu mal, mas se você estiver na posição como Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês não vão se prostrar diante de imagem, não vão se prostrar diante de fofoca, não vão se prostrar diante do adultério, não vão se
prostrar diante da mentira, vocês não vão se prostrar diante do roubo, vocês não vão se prostrar diante de bebida, vocês não vão se prostrar diante de drogas, vocês não vão se prostrar diante de ninguém, porque vocês servem um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, grande Deus. Continuando aqui, versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de todas as espécies de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Ele não sabia o que estava falando. Ele não sabia o que estava falando. Ele mexeu com o Deus vivo. Ele mexeu com o Deus Todo-Poderoso. Ele mexeu com o Deus que tudo pode. Ele mexeu com o Deus que pode mudar a situação. Sadraque, Mesaque... O 16, Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que coragem desses homens, que coragem de chegar perto de um rei e falar assim: o Deus que eu sirvo pode me salvar, mas também se ele não salvar, nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem, e nem tão somente nos teus deuses. Maravilhoso. Corajosos, tremendos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Continuando, 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de que costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e os tirasse na fornalha em chama. E os atirasse na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Amados, se a chama era tão quente e queimou os soldados que empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego lá para dentro da fornalha, e não aconteceu nada com Sadraque, Mesaque e Abidnego, é porque o 4º homem já estava com eles ali na porta da fornalha. Ele entrou junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. O 4º homem entrou com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam caídos no chão. A única coisa, eu creio, e penso aqui comigo, que a única coisa que queimaram, que a chama queimou, foi as cordas deles. E nada aconteceu com eles. Nada.
Glória a Deus. Mas logo depois, 24, mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Amados, o mesmo que mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo, Deus muda a situação, porque foi o mesmo que mandou eles saírem. Foi o mesmo que mandou eles saírem. Amados, a pessoa que quer ver seu mal, a pessoa que fez mal para você, a pessoa que te humilhou, a pessoa que te deixou triste, Deus faz com que ela mesma vai te pedir perdão em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Que coisa maravilhosa! Os governadores, os sátrapes, todos esses que se curvaram diante daquela estátua, foram comprovar o que Deus tinha feito na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque enquanto aqueles homens estavam todos prostrados diante daquela estátua de ouro, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam assim, de pé, olhando para o autor e consumador da fé deles, orando para que aqueles povos fossem salvos, e eles mesmos foram comprovar que Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ilesos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus. A prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amados irmãos, com toda essa história que nós lemos, essa história verdadeira, essa história que pode mudar o quadro da sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar as situações, eu quero falar para você 4 lições apenas. 4 lições para a nossa edificação nesta noite, amém? A primeira lição: eu e vocês fomos chamados para sermos fiéis, obedientes, corajosos, como foram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se prostraram diante daquela imagem. Por quê?
porque eles eram firmados na palavra do Senhor, eles acreditavam na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que sustentou aqueles rapazes. Por isso eu quero que vocês, nesta noite, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, que Deus comprova para a gente tudo que esses rapazes fizeram para o seu Deus. Êxodo vai abrindo, Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 20, 4 e 5. Verso 4 e 5. Quando a gente é firmado na palavra de Deus, amado, você não se curva diante de nada nessa terra. Você ficar firme. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram obedientes à palavra do Senhor, sabendo que Deus tinha ordenado isso, e eles não se prostraram diante daqueles deuses, daquela imagem. A segunda lição, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha? Vocês acham que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram salvos da fornalha? O que vocês acham? Sim ou não? O Senhor não salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Ele salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. E por isso, meus irmãos, nem sempre Deus vai nos livrar da fornalha. Nem sempre Deus vai nos livrar da fornalha. Mas Deus nos livrará na fornalha. Muitas aflições eu passei, quando pequena, quando adolescente, e vocês também passaram. Nós estamos aqui. Por isso, Deus nos livrou na fornalha. E todas as aflições, todas as provações, Deus nos livrou de todas. E por isso, amados irmãos, abra suas Bíblias em Salmo 34. Deus fala lá, em Salmo 34. Salmo de número 34. Número 34, versículo 19. Salmo de número 34, versículo 19. Graças a Deus, louvado. Todo mundo achou? O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor a livra de todas. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus por nós termos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que nos livra de todos. Você passa, você entra na fornalha, mas Deus entra com você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição. Sadraque, Mesaque e Abidnego não serviram a Deus porque Deus faz, porque Deus dá. Eles serviram a Deus por quem Deus é. Por quem Deus é. Deus é o santo, poderoso, maravilhoso. Deus é o rei do universo. Deus é dono de tudo. Como a Natália disse esses dias, que ela estava ouvindo um hino, e a música dizia que
Ele é o dono até da minha respiração, do meu fôlego, Ele é o dono. Então, amados queridos, para nós entendermos melhor isso, vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Versículo 23 e 24. Glória a Deus. Glória a Deus. João. Todo mundo achou? Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é a verdade. Deus é a verdade. Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor, e o nosso Redentor vive e reina para todos sempre. Para entendermos mais ainda essa passagem, vamos para Salmos, número 63. Volta para Salmos. Salmos, número 63. 63. 63, verso 3 e 4. Amém? Vamos ler. O teu amor é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E a quarta lição que eu escrevi aqui para nós. Finalmente, quando Deus não nos poupa da fornalha, Ele manda o quarto homem. O quarto homem nunca nos desamparará. O quarto homem vai estar sempre perto de você. O quarto homem vai estar sempre te ajudando. O quarto homem vai estar com você na fornalha. E nada vai te queimar, e nada vai te fazer dano algum. Crê somente, amados irmãos. Vamos ler, para maior compreensão das nossas vidas, vamos ler Isaías capítulo 41, e continua no Isaías, tá bom? Que nós vamos ler outra passagem dele também. Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor esta noite. Continue glorificando o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Glória. 41, 10. Vamos ler? Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, nesta noite, crê somente que o Senhor, o quarto homem, que eu creio que é Jesus Cristo, é o quarto homem que esteve com Sadraque, Mesaque e Abdenego, e nada fez, nada de mal aconteceu para aqueles homens. Eles saíram sem cheiro de fumaça, hein? Isso que é Deus maravilhoso. Continua em Isaías, que nós vamos ler para finalizar, amém? Irmãos, o nosso Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Basta nós confiarmos nele, obedecer a ele e ser fiel. Façamos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se prostraram diante de uma estátua que não pode ver, não pode ouvir, não pode falar. Vamos nos prostrar diante do nosso Deus, que nunca te deixou só. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui.
porque Ele nunca nos deixou só. Você pode passar o que você passar, se você confiar nesse Deus, Ele nunca vai te deixar só. Isaías, capítulo 43, para finalizar. Isaías 43, verso 2 e 3. Maravilhoso Deus. Olha o que Ele fala para nós essa noite. Esteja firmado na promessa do Senhor. Essa é a palavra de Deus. 43, 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor esta noite. Crê somente nesse Deus maravilhoso que tudo pode e tudo crê. Nosso Deus é santo. Santo, santo e santo. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar para esse Deus maravilhoso que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Pai santo, poderoso e maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome esta noite, que salvou Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha de fogo e mudou a situação, mudou o decreto daquele rei, Senhor. Ainda fez aquele homem, Senhor, reconhecer que o Senhor é o Deus maravilhoso, Deus que pode salvar, que pode libertar. Quando passares pelo fogo, nada vai nos atingir, nada vai nos queimar. Quando passarmos pelas águas, não vão nos afogar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus eterno. Louvado seja o teu nome esta noite, Deus. Fica conosco, fica conosco. Fica conosco, Senhor, porque sem a Tua presença na nossa vida, nós nada podemos fazer, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Santo. Louvado seja o Teu nome. Assim eu agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, assim seja. Louvado seja o Teu nome.